Boa do Clube de Leitura do Gabo, aqui é o Diego com mais um vídeo. E no vídeo de hoje trago a nossa segunda leitura coletiva do ano, que é a obra Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. Essa obra nos apresenta então a história de duas irmãs, a Bibiana e a Beloníssima. Ao conhecer a trajetória dela, nos deparamos com situações que são estruturais na questão brasileira, né? São questões que se repetem quase como um arquétipo, né? Que vem constantemente ao longo das estruturas sociais brasileiras se repetindo. Dentre elas, o trabalho análogo à escravidão, né? O Brasil que passou séculos com o trabalho escravo, naturalmente, ou melhor dizendo, infelizmente, ainda apresenta, né, situações degradantes em relação ao trabalho. E isso com certeza vem aumentando significativamente dada as políticas, né, de rompimento da proteção trabalhista que os governos atuais, né, os últimos dois governos, vêm constantemente realizando. Isso então precariza essa relação de trabalho. Mas vamos ao livro. Na história, ao acompanhar as duas irmãs, né, e o seu pai, o Chapéu Grande, que também é um outro personagem que mereceria tranquilamente um livro só dele, né? Eu confesso que a trajetória do Chapéu Grande, bem como do esposo de uma dessas irmãs, né, mereceria significativamente uma história por si só. O que a gente conhece? A gente conhece então um personagem, o Chapéu Grande, que ele é provavelmente neto de escravos ou até filho de escravos. Ele nasce 30 anos após o fim da escravidão. E ele então busca um lugar no mundo para chamar de seu. Ele chega numa determinada fazenda e consegue ser então acolhido na perspectiva não do acolhimento caridoso e bondoso, de crescimento mútuo, mas na perspectiva do acolhimento da exploração, né? Ele então recebe um espaço de chão no qual ele poderia ter a rocinha dele, mas não recebe salário nessa fazenda e tem que trabalhar para a fazenda e ainda dá parte da produção dele, né? Ou seja, as marcas ainda do aproveitamento, né? Da mais-valia, da retirada do trabalho alheio, né? Sem nenhum tipo de retorno, está extremamente presente nessa história de Chapéu Grande. Mas como alguém que ainda vem dessa relação muito marcada pela escravidão, ele acha que o fato de estar naquele lugar, de receber aquele pedacinho de terra, é algo que ele deve, então, assim, alguma espécie de obrigação por isso, né? Por concederem a possibilidade dele trabalhar de graça, ele deve uma consideração. Claro que nós temos que entender a limitação do momento histórico dele, né? Ele é um cara que ainda, de certa forma, presencia mais diretamente as marcas da escravidão. Então, para ele, essa benesse, né, de ter o espaço de poder produzir um pouco, criar a família, acaba sendo algo muito mais positivo e torna, de certa forma, incapaz de entender aquela realidade. Não é que ele não compreenda, ele compreende, mas muitas vezes ele não entende a realidade daquela exploração. Daí, com o passar do tempo, nós vemos as filhas deles, acontecem algumas coisas. A questão da religiosidade, né? Como uma forma de superação, como uma forma de conseguir lidar com as questões difíceis da realidade. Isso aparece muito constantemente, é muito interessante. Acho que é uma das partes mais interessantes do livro, né? Eles buscam religiões de matriz africana, então, assim, para quem não conhece, é bem interessante até aprender um pouco sobre elas, né, no livro. Então isso eu acho que se destaca também como um ponto muito positivo. Daí vem a história das irmãs, né, que passam por um determinado problema, que pode ser feito até algumas analogias em relação à nossa realidade, né? Ou seja, uma das irmãs perde a possibilidade de fala, né? Nós podemos dizer que isso aí então seria quase como se fosse o cerceamento da fala daqueles mais humildes, né? Por parte do sistema, no qual muitas vezes lhe priva ou lhe retira o direito de fala, né? Então tem várias analogias muito interessantes ao longo da obra que podem ser destacadas. E daí nessa trajetória a gente vai percorrer então o crescimento dessas irmãs. Uma consegue estudar, a outra acaba fazendo a não opção pelo estudo, né? E daí a gente tem uma questão bem interessante, né, do papel da educação nesse processo, né? A irmã que consegue estudar acaba tendo uma perspectiva mais positiva de compreender a realidade no qual está inserida. Em contrapartida, não quer dizer que a outra também não entenda. A outra entende porque ela sofre na prática as agrúrias daquela realidade, né? Então é muito interessante. E é mais interessante a gente ver que daí a geração dos filhos do Zeca Chapéu começam a questionar tudo aquilo que está acontecendo. E até encontram estratégias de sobrevivência. Em um dado momento, eles descobrem que indígenas são muito mais protegidos, né, naquela realidade, naquele momento histórico no qual o livro se passa, do que, por exemplo, negros.
Então o que eles fazem? Eles muito se auto-intitulam como indígenas para poder, de alguma forma, ter acesso então, a uma forma de sobrevivência, né? Um pedacinho de terra, né? Não ser expulso da terra que trabalha há tantos anos. Depois tem bem as leis protetivas em relação a quilombos, e eles conseguem daí então se perceber e se entender enquanto quilombolas, que até isso também demanda a necessidade de compreensão do que eles são, né? Porque são pessoas que vivem numa terra que não é sua, né? Trabalham nessa terra e não recebem nenhum salário. E não tem direito à terra também, não tem nem direito a construir uma casa nesse lugar, né? Tem que construir casas de barro, nenhuma casa de tijolo, nada fixo, né? Então, quais são os grandes pontos que eu destacaria a importância da leitura desse livro? Compreender um processo histórico brasileiro que ainda está presente, que é a expropriação do trabalho alheio e a dificuldade do acesso à terra, né? O Brasil é um país que não realizou ainda uma reforma agrária tão necessária, né, para se criar uma grande população rural capaz de produzir e gerar riqueza. Nós temos ainda a terra extremamente concentrada na mão de poucos. Então a primeira questão é o debate do acesso à terra, e a segunda questão é as questões sociais que permeiam a relação do trabalho. Ou seja, nós estamos num país que cada vez mais se diz que para gerar emprego tem que se retirar direitos, quando na prática não é isso que a gente percebe, que a retirada de direitos leva a uma precarização do trabalho, uma redução do salário, uma redução do poder de compra e com isso uma redução de postos de emprego, que é a retirada de trabalho que tem o efeito inverso, que tem o efeito de diminuição de empregos. Então tem muitas questões aqui, questão racial, questão da terra, questão do trabalho. É um livro então que se torna cada vez mais fundamental na realidade que o Brasil vive. Não só para suscitar esses debates, né, mas para começar a pensar a construção de um caminho novo. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no YouTube e também no canal lá do Instagram. Então, até a próxima, pessoal!